Seja bem-vinda, pessoal. Quero começar, nossa roundtable, apresentando a Mari. A Mariana, ela é designer, se preparem, designer, jornalista e especialista em tecnologias na educação. Ela é coordenadora do Educamídia, o programa de educação midiática do Instituto Palavra Aberta. Além disso, ela é pós-graduada em letramento digital pela Universidade de Rhode Island. Tá certo, Mari? E, atualmente, ela está cursando mestrado em comunicação na USP. Ela também é Google Innovator e Trainer, atuando na formação de educadores e na aproximação entre a escola e a cultura digital. Mari, muito obrigada pela presença. Eu tenho certeza que, com a sua experiência, vai contribuir bastante com a gente. Obrigada, vê se está funcionando. Agora sim. Agora sim, pessoal. Obrigada, é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Que bom. Bom, para integrar a nossa roundtable, tem uma outra pessoa muito especial. É a Ana Carla Crispim. Pode entrar, Ana. Seja muito bem-vinda, Ana. Pessoal, a Ana, ela é doutora em psicologia, com ênfase em psicometria, olha que chique, pelo programa de pós-graduação em psicologia da University of Kent, no Reino Unido. E a Ana, ela possui pós-graduação não, né, gente? Pós-doutorado em modelagem estatística. Ana, que chique. Estamos aqui, muito interessados em saber. Ana, você também tem mestrado em psicologia? Olha, pela Universidade Federal de Santa Catarina. E, atualmente, ela é gerente de projetos no Instituto Ayrton Senna. Isso mesmo. Seja bem-vinda, Ana. Obrigada. Pessoal, tudo bem? Sim. Ana, eu tenho certeza que, com esse olhar da psicologia, você vai trazer muita coisa boa para a gente hoje. E temos mais uma participante muito, muito importante, que é a Elânia. Pode entrar, Elânia. Elânia, seja bem-vinda. Bom, vou contar um pouquinho para vocês sobre a Elânia. Ela é psicóloga, mestre em educação sexual, doutoranda em direito, humanidades e outras legitimidades. Ela é pesquisadora nas questões de gênero, sexualidade, infâncias e adolescência. Ela é fundadora do Espaço Puberê, pronunciei correto? Correto. Espaço Puberê de Convivência e Saúde. E, em 2019, ela recebeu um prêmio Viva da Marie Claire e do Instituto Avon na categoria de saúde. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Uma maravilha estar aqui com vocês. Espero que eu possa contribuir. Obrigada. Com certeza, com certeza. E, last but not least, por último, mas não menos importante, a gente tem o Rodrigo. Pode entrar, Rodrigo. O Rodrigo Ratier, ele é jornalista especializado em educação e também, Rodrigo, é doutor em educação pela USP, com período sanduíche na Universidade de Lumière. Lyon, uau, muito chique. E ele também é professor de jornalismo na USP e colunista de educação no UOL, né, Rodrigo? Isso aí. Ótimo. Rodrigo, muito bom ter você aqui com a gente. Tenho certeza que você também vai adicionar muitas coisas boas para o dia de hoje. Bom, agora, que o pessoal já conhece você, já me conhece, para começar a nossa roundtable, nossa primeira sessão de perguntas, eu vou direcionar a minha pergunta para Mari e para Ana, tá? Pessoal, eu tenho visto, vocês devem ter também visto nos últimos tempos, que tem surgido um termo que é educação midiática. Vocês estão familiarizados com isso? Alguns sim, alguns não. Eu tenho visto em muitos artigos, em alguns cursos. Para você que não está muito familiarizado, o que é educação midiática, eu trouxe aqui para a gente uma definição bem simples. Educação midiática refere-se a um conjunto de habilidades que ensinam o cidadão e alunos de qualquer idade a analisar, acessar, produzir e participar criticamente no ambiente informacional. Está correto, meninas? Está corretíssimo. Ótimo. Eu queria começar com isso, porque, pessoal, queria que elas compartilhassem com a gente a opinião delas sobre como que vocês acham, meninas, que a educação midiática pode contribuir para a segurança nas escolas e para a formação de alunos críticos em relação ao consumo e produção de conteúdo. Então, acho que eu posso começar aqui, a gente vai se complementando, mas
pensando que a escola, né, ela não é descolada do contexto que a gente vive, a gente tem que considerar que tudo isso vai envolver a segurança da escola quando a gente está fazendo uso das mídias também. E aí, quando a gente considera, né, principalmente a educação midiática atualmente, que está sendo atrelada a essa parte da segurança, a gente vê isso indo muito para aquele discurso de que tem a questão dos fóruns, do mau uso dos fóruns na internet, de como que as crianças e os estudantes estão tendo acesso a esses fóruns. E isso tem que ser, não pode também ser descolado da visão de que é a forma como o estudante está se relacionando com o mundo e é a forma como ele também está entendendo as relações dele na escola, como que ele está se identificando com aquele ambiente, como que ele está se sentindo atualmente. Então, ele está em algum lugar, talvez, de vulnerabilidade psicológica. Então, como que tudo isso está impactando nele chegar, talvez, num determinado fórum e ele encontrar, talvez, não o apoio que ele esperava com redes de apoio confiáveis, mas sim com grupos, talvez, que eles estão tentando perpetrar algum tipo de agressão, seja para uma pessoa, seja para algum determinado grupo também. Então, acho que a educação midiática ela acaba perpassando tudo isso, não pode ser descolada de todo esse contexto, né? Não pode ser descolada da sociedade como um todo. E ela vem muito com, às vezes, a conscientização para o jovem de que ele vai saber quais são os benefícios disso. Então, como que eu faço o melhor uso da internet hoje em dia? Então, que tipo de informação que eu posso ir atrás lá? E também entender qual que é o mau uso da internet. Então, onde que eu não deveria buscar informação, onde que eu não deveria buscar um determinado tipo de apoio e que informação que é confiável para eu buscar também. Então, a gente estava até conversando aqui antes sobre o uso crítico das informações na internet. Como que a gente acessa essas informações? E todo mundo está ciente de como fazer esse uso? Inclusive nós, adultos? Então, tudo isso vai perpassar a forma como o jovem vai se relacionar com esse meio digital e também fazer uma educação, talvez, que conscientize ele que as relações que ele estabelece ali, os comportamentos que ele tem nessa internet, né, no meio digital que ele estiver, não estão descolados também da realidade. Então, os atos que ele faz lá também conversam com a realidade que ele está. Isso é extremamente importante passar para os jovens para que eles compreendam sua completude, o que envolve, né, de estar no meio digital. E quando eu falo, né, de a gente, enquanto adulto, também tem que estar ciente disso, é considerar que quando a gente também está, por exemplo, vendo essas notícias de violência, é interessante a gente fazer uma reflexão do que a gente também está compartilhando. Então, se a gente está compartilhando nomes, fatos e fotos, e principalmente aí voltando para essa parte um pouco mais extrema da violência que a gente viu na mídia, é entender se esse compartilhamento que a gente está fazendo é o melhor compartilhamento ou se tem que ter algum tipo de cuidado, porque, por vezes, compartilhar também é propagar, de certa forma, essas violências. E, a partir disso, refletir como que nós todos fazemos esse uso da internet de forma crítica, como a gente vê, né, na educação midiática. Então, eu acho que, para começar o debate, assim, eu começaria dessa forma um pouco mais geral, mas trazendo que isso é um papel de todos para a gente considerar enquanto sociedade, né? Excelente. Eu vou pegar esse gancho do papel de todos e eu vou fazer uma observação que é o seguinte: por que a gente está conversando tanto sobre esse tema agora, né? A gente está conversando por causa de uma série de acontecimentos muito tristes que envolveram ataques a escolas. Mas quando a gente fala de violência, a gente não vai falar só disso. E a gente não vai falar só de ataques. E a gente não vai falar só de soluções a posterior, né? Claro, todo mundo sai correndo e as pessoas falam em colocar câmeras, alarmes, muros. Aí tem gente que fala em regulamentação das plataformas. Muros, alarmes, está provado por estudos científicos que não é uma coisa que funciona muito bem e pode até piorar o sentimento de exclusão, especialmente em territórios onde já tem muita exclusão, onde já tem muita violência. Você cria esse antagonismo entre a escola e a comunidade, né? Como se a comunidade ameaçasse a escola. A regulamentação é importantíssima, mas a gente continua falando de coisas a posteriori. Quando a gente olha para violência, a gente tem que ver que não está falando só dos ataques contra a escola, a gente está falando de uma cultura de convivência e paz, porque tem o tipo de violência que sempre existiu,
intra-escola, dentro da escola, dificuldades de relacionamento, dificuldades de comunicação, né? Exclusões, problemas de pertencimento. E essas coisas, elas começam muito antes. Então, eu gosto de falar de um ponto de vista mais da prevenção e como que a gente pode criar um ambiente de acolhimento, de convivência e de paz. E aí, quando a gente olha para esse fenômeno da convivência, que hoje em dia está muito mediado pelos ambientes digitais, a gente começa a encontrar muitos problemas. Porque esses jovens, a gente diz que eles são nativos digitais, né? Mas eles são até a página 2, porque o fato de que eles sabem mexer em equipamentos e encontrar um tutorial para mudar de fase no game, não quer dizer que eles tenham um entendimento crítico do que eles estão encontrando nesse ambiente. E nem sabem, necessariamente, as forças que estão agindo ali, algumas invisíveis, como, por exemplo, o papel dos algoritmos quando a gente faz uma busca, o papel dos algoritmos de impulsionar conteúdos que são mais agressivos e mais violentos, e até um contexto social que é permissivo em relação à agressão, à violência. E essas coisas começam muito antes, começam nas microagressões cotidianas. Quando eles entendem que no WhatsApp você pode agredir o coleguinha, sendo que no recreio tem regra, né? Por que a gente pode fazer na internet coisas que a gente já sabe que não pode fazer no pátio da escola? Por que a gente fala em cidadania digital como se o ambiente digital tivesse um conjunto de regras e o ambiente fora da internet tivesse outro conjunto de regras? Convivência é convivência, cordialidade, respeito, né? É importante a gente entender como que o ambiente midiático pode estar criando ou perpetuando algumas injustiças que são sistêmicas na sociedade. Preconceito, estereótipos, racismo, exclusão, tudo isso leva a bullying. Se a gente naturaliza essas coisas, né, e não trata delas curricularmente, a gente está criando um ambiente que é propício à instalação de violências. Então, muito antes de alguém se sentir, porque normalmente as pessoas que fizeram esses ataques têm um perfil muito específico, jovens, meninos que se sentem excluídos, que vão procurar nessas comunidades algum pertencimento, encontram pertencimento nessas comunidades que circulam mensagens violentas, símbolos supremacistas, misóginos, etc., né, e que estimulam comportamentos agressivos, mas muito antes disso acontecer, né, a gente já naturalizou um bullying, a gente já naturalizou, talvez, representações de pessoas na mídia que não são inclusivas, que são violentas. Então, quando acontece uma infração, por menor que seja, né, eu contei para a Ana uma coisa que aconteceu com meu filho. Nós somos judeus. Um coleguinha do meu filho fez uma saudação nazista para ele na escola. E aí eu fiquei muito zangada, fui à escola, né, o garoto não tinha noção do que ele estava fazendo. Então, assim, ele foi disciplinado, a família foi chamada, ele foi suspenso, mas enquanto você trata isso apenas disciplinarmente, você está colocando isso na conta do indivíduo. E essa conta é nossa, enquanto sociedade. E isso tem que ser tratado curricularmente. Nessa hora tem que chamar todo mundo e falar de negacionismo histórico, falar da naturalização de retórica violenta nos ambientes digitais, falar que os memes que todo mundo acha tão engraçados podem ser ofensivos, podem ser excludentes, né? Podem estar perpetuando racismo, né? Podem estar fazendo uma série de coisas, e começar a produzir uma responsabilização coletiva na manutenção de um ambiente de comunicação saudável para todo mundo, porque cada um de nós tem um papel a cumprir, inclusive de não transmitir boatos, né? Quando começa a ter ataque às escolas, vocês lembram do último dia 20 de abril, né? Que as escolas não abriram, muita gente ficou com medo. Qual é a nossa responsabilidade de quebrar essa corrente e não deixar os boatos se espalharem? Porque o boato, né, o medo, é em si uma forma de agressão, uma forma de violência. Então, só para não me estender demais, eu queria dizer que essa é uma conversa, como lidar com a comunicação e os relacionamentos no ambiente digital, que a gente tem que ter sempre, curricularmente e transversalmente, ao longo de todo o processo educativo. Rodrigo, Elânia, vocês gostariam de comentar? Eu acho que tem uma questão importante também, que é esse olhar muito claro para aquilo que os jovens já trazem, né? Acho que a Mariana e a Ana trazem isso de uma maneira importante. Então, antes da gente tirar conclusões, realmente
analisar o consumo de mídia de cada um desses jovens, desses grupos, entender as lógicas em que eles estão inseridos, não no sentido de sair demonizando logo de cara, porque acho que também essa é uma etapa que a gente já superou na educação midiática, né? Mas partir desse entendimento para ir levar a uma problematização, a uma reflexão, que é o trabalho especificamente que a escola tem que fazer, né? Obrigada, Mari. Obrigada, Ana. Obrigada, Rodrigo. Pessoal, eu acho que hoje é um dia de bastante reflexão, né? Estamos aqui juntos no Cambridge Day e as falas da Mari, da Ana, do Rodrigo reforçam bastante essa nossa responsabilidade na sala de aula, né? Por mais que você não esteja ali só com crianças, adolescentes, mas a maneira que você perpetua esse conteúdo também, né? Você pode compartilhar coisas online que acabe, né, chegando muito longe e você não sabe quem que é o público. Não é? Então, acho que hoje é um dia de reflexão, vale levar, né, para a nossa prática. Bom, o meu próximo round de perguntas é para o Rodrigo e para a Elânia. Pessoal, a gente sabe, né, que a escola é um local onde crianças, adolescentes e professores, os teachers, eles passam um bom tempo. E é super intensa essa convivência, né, pessoal? São algumas horinhas ali, mas parece que é a vida inteira. A gente sabe que nós temos, né, como sociedade, um papel muito importante em assumir responsabilidades por adolescentes, pelo outro. E eu queria que vocês comentassem um pouco como a gente, como sociedade, pode desempenhar um papel ativo e responsável na promoção de segurança nas escolas, além do envolvimento direto de pais e familiares. Acho que eu vou começar aqui já pensando algumas coisas que já vem na tua pergunta, né? Que é o nosso papel enquanto comunidade e a gente entender a escola como um espaço de convivência e também um espaço de promoção e garantia de direitos. Porque, independente de qualquer espaço, vou falar do Brasil, independente de qualquer espaço no Brasil, nós temos uma legislação específica que vai falar da importância de se garantir proteção e outros direitos básicos a crianças e adolescentes, que é o nosso aniversariante do mês, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é para toda criança, todo adolescente brasileiro, brasileira, né? Então, é importante a gente sempre lembrar que crianças e adolescentes são sujeitas de direito e que quem garante esse direito é a família, a sociedade civil, o Estado, o poder público, e a gente coloca no estatuto essa ordem, né, de a família, a comunidade, a sociedade como um todo e o poder público, por ordem de aproximação, de proximidade com a criança, com o adolescente, e não por ordem de responsabilidade. Não é, então, primeiro é a família, depois é a comunidade. Não, a família está mais próxima, e a comunidade, a sociedade como um todo, o Estado. Então, a gente tem que pensar a escola como um espaço da comunidade também. E pensar a comunidade como agente ativo nessa promoção de direito, inclusive à proteção, ao cuidado, e entender crianças e adolescentes como participantes dessa construção. Então, a gente tem falado bastante do quanto crianças e adolescentes precisam de proteção, a gente precisa criar um ambiente seguro para que crianças e adolescentes convivam, e dentro da escola é um espaço de muita potência, mas a gente entender que, quando nós falamos, não quando nós dizemos, vamos criar um espaço para crianças e adolescentes, essa criação tem que ser junto com, e não para, tem que ser com criança, com adolescente, crianças e adolescentes construindo debate, construindo reflexão, convivência. E eu gosto de pensar sempre que o Estatuto da Criança e do Adolescente, isso eu vou trazer em todos os espaços que eu frequento, porque garantia de direito é uma conquista, inclusive, dos movimentos das crianças e adolescentes, né? O Estatuto, ele nasce, inclusive, de uma movimentação do Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua. E aí a gente vai pensar o quanto o Estatuto precisa ser divulgado como uma grande ferramenta, a ferramenta fundamental para pensar crianças e adolescentes como sujeitos e sujeitas de direitos que constroem também as relações dentro da escola e fora dela, e a comunidade como participante ativa, a comunidade como parte de uma rede. E aí a gente conversava lá atrás sobre essa metáfora da rede, né? Existe, então, essa rede de pesca, que é essa rede que olha para o peixe, captura. Então, na perspectiva do peixe, essa rede não é boa.
porque é uma rede que captura, que vai pensar a tua existência enquanto uma existência que eu preciso criar um ambiente em volta para te capturar. Então, nós não somos uma rede de captura, uma rede de pesca. Nós somos rede de descanso, sabe? Eu sou do Espírito Santo e lá a gente tem muita essa cultura de dormir na rede. E a rede de embalar, a rede de cuidar, a rede em que eu escolho estar. Então, ser comunidade e participar ativamente da escola é ser rede de descanso, rede de proteção, rede de cuidado. Então, essa é uma grande chave, aí, uma grande possibilidade. A comunidade se sentir parte da escola e a escola se sentir também parte daquela comunidade que está inserida. Não é uma nave que chegou e que está ali prestando um serviço. É um espaço da comunidade e, sendo da comunidade, constrói junto com ela. Pois é, estou anotando aqui na minha colinha várias coisas muito interessantes que você falou, Elânia, e eu acho que, em relação ao ECA, a gente precisa lembrar que já existe um sistema de garantia dos direitos, né, da criança e do adolescente, foi instituído no Brasil em 2006. O grande problema é que ele é pouco conhecido, né? Geralmente, quando acontece alguma treta na escola, a primeira coisa a ser feita é chamar a polícia, né? Raramente esse é o caminho mais indicado, né? A escola, como você bem colocou, é parte de uma rede de proteção, de garantia de direitos que envolve assistência social, que envolve a saúde, sobretudo quando a gente está falando de saúde mental, são muitos atravessamentos, né, na questão da segurança escolar e da saúde mental, e existem protocolos para o contato entre esses diversos órgãos, o Conselho Tutelar, eventualmente a polícia, mas muito raramente, né? E falta formação, não é culpa de nenhum professor ou professora, porque isso não está na formação inicial, raramente está na formação em serviço, mas eu acho que as últimas ocorrências muito tristes, como disse a Mariana, chamam a nossa atenção para a necessidade de cada um e cada uma conhecer melhor esse tipo de sistema, né? Aí já vou fazer aqui uma dica. A USP tem um curso de difusão que está com inscrições abertas nesse momento, chamado Educação, Saúde e Assistência Social, que trata justamente sobre essa temática. É um curso presencial, eu sou fã do presencial, né? Acho que a gente sofreu muito com online, online tem vários benefícios, sem dúvida, mas acho que essa troca, sobretudo quando a gente está falando de construção de redes, ela ganha muito com o presencial. Na Faculdade de Saúde Pública, com profissionais da Faculdade de Saúde Pública, da Faculdade de Educação, da Faculdade de Direito, enfim. Quem se interessar por essa temática, só colocar no Google lá, USP, Educação, Assistência Social e Saúde, que vai aparecer coisas nesse sentido. Eu queria complementar com 3 pontos, né, dessa colaboração que a comunidade pode ter em relação à segurança nas escolas. Eu acho, e aí vou falar de 2 lugares aqui. Primeiro, como jornalista, né? Acho que a gente precisa calibrar um pouco a visão que a gente tem das escolas como um ambiente violento. Não são ambientes violentos, né? Está aí o Anuário Brasileiro da Segurança Pública, divulgado ontem, para mostrar que, por exemplo, em relação a violências sexuais, o grande foco de violência sexual é a casa, certo? São os familiares mais próximos. A escola é um porto seguro nesse sentido. É um lugar onde, além de haver baixíssima ocorrência desse tipo de violência, é o lugar onde as crianças e adolescentes se dão conta dessa violência e encontram, eventualmente, canais e caminhos para poder denunciá-las, né? Eu acho que tem, então, esse descompasso entre a percepção de violência e a violência em si. Tem um documentário antigo, mas que eu acho fantástico, sobre cultura do medo, que se chama Tiros em Columbine. Possivelmente vocês já viram esse documentário, do Michael Moore, e eu acho que ele nos leva a refletir sempre sobre essa questão de como a nossa percepção, às vezes, pode ser descalibrada, e aí, fazendo o meia-culpa, muitas vezes pelo efeito, né, que a gente chama de copycat, de imitação, né, o efeito contágio propagado pela mídia, né. O segundo ponto a comunidade precisa conhecer as escolas, né, gente? Então, quem é pai precisa frequentar as reuniões dos filhos, né? Se possível, se envolver em mecanismos institucionais que as escolas já possuem, a associação de pais e professores, conselhos escolares. É só aí que a gente consegue realmente ter uma visão mais profunda do que aquela comunidade representa para o território, quais são as questões que estão aparecendo efetivamente. O mesmo vale para professores e professoras.
aí vou virar a chavinha, vou falar como professor, que eu também sou, sei de todas as dificuldades que existem para isso, da carga horária, da ausência de um plano de carreira. Muitas vezes o professor horista não tem tempo para se fixar numa escola, mas a gente sabe a diferença que faz participar da vida escolar para além do período de aula, né? E o terceiro ponto que eu queria trazer é deixar os educadores trabalhar, né, gente? Acho que aqui é o seguinte, todo mundo acha que pode meter a colher no campo da educação, como se o problema da segurança fosse um problema da polícia ou um problema da política. E a pedagogia tem caminhos, tem estratégias, tem protocolos, tem mecanismos para lidar com as incivilidades, com a indisciplina, com a violência, né? Podemos depois gastar um verbo falando sobre isso, mas a gestão democrática está aí para isso, a existência de diferentes níveis de debate e discussão, a presença do professor, as atuações de mentoria. Então, acho que também tem uma postura política, que não é partidária, mas que é política de professores e professoras, de dizer assim, deixa comigo, né? Daqui para dentro a gente sabe trabalhar. Então, acho que tem essa reivindicação mesmo de um saber específico de professores, de gestores escolares para lidar com essa questão da indisciplina, da incivilidade e da violência. Mari, Ana, vocês gostariam de comentar? Eu vou fazer um comentário, porque o Rodrigo deixou uma dica, e eu vou deixar uma dica também. Mas só queria fazer uma parte que os professores sabem trabalhar e os alunos também sabem se pronunciar, né? Se a gente der espaço a eles e possibilidade de criação e discussão dos seus próprios problemas e das suas próprias realidades, eles vão produzir coisas muito importantes. Mas eu queria deixar uma dica, voltando um pouquinho para a educação midiática. A Ilânia falou de redes e peixes. Eu me lembrei de uma história que eu adoro, um provérbio que eu nem sei de onde que veio, porque eu já pesquisei e não consegui encontrar, que é: o peixe não sabe que está no mar. E a gente se encontra hoje em dia nessa situação em relação ao ambiente digital. A gente está nele o tempo todo, ele media as nossas relações de convivência pessoal, de trabalho, de comércio, de aprendizado, de namoro, né? E a gente não sabe, a gente tem uma postura assim, um pouco inconsciente em relação a esse ambiente. E isso faz muita diferença. Eu não sei se faz diferença na nossa percepção de mundo. Eu não sei se vocês lembram daquele caso muito triste de um imigrante congolês que foi brutalmente assassinado no Rio de Janeiro no ano passado, Moise, né? Essas vidas, a gente tem uma percepção, às vezes, construída na sociedade, que elas valem menos, e a gente precisa entender os fenômenos midiáticos e culturais que nos levam a achar que elas valem menos, né? E eu dei uma aula sobre busca recentemente, uma dica de um professor meu, e ele falou o seguinte: repara que se você procurar Mogadishu, que é a capital da Somália, com a grafia em inglês, Mogadishu, você vai encontrar, em qualquer buscador, no Google, você vai encontrar imagens de uma terra arrasada, em guerra, muita violência, muita destruição. E você forma esse imaginário das pessoas que moram naquele lugar que já não tem jeito mesmo, aquilo ali são vidas que já estão perdidas. Se você procurar com a grafia deles, Mogadishu, como eles escrevem, vocês podem fazer esse teste hoje quando chegarem em casa. Vocês vão encontrar imagens de uma cidade bonita à beira-mar, com prédios, com jardins, com pessoas indo trabalhar, né? E essas coisas formam o nosso imaginário. Então, eu queria deixar a dica para vocês, a educação midiática tem muito a ver com construir mais ativamente essa percepção de mundo, entender mais que mar é esse no qual a gente está nadando. Nós estamos lançando na segunda-feira o quarto da nossa série de e-books, se chama 5 coisas que a educação midiática pode fazer pela convivência e pela paz nas escolas e na sociedade. A gente tem um sobre liberdade de expressão, um sobre democracia, um sobre educação antirracista. Todos os nossos materiais são gratuitos e abertos, estão lá no educamedia.org.br e vocês podem procurar, e esse último livrinho vai estar lá segunda-feira. Tá? Ana? Posso complementar? Ainda Pode. dá tempo? Eu acho que só complementando o que todo mundo já trouxe aqui, quando a gente vê alguma questão com violência acontecendo, eu acho que tudo isso se complementa no sentido de que um ato de violência, às vezes, não acontece só num lugar e tem efeito só naquele lugar e só com aquelas pessoas que está acontecendo. Eles têm efeitos que perpassam outras pessoas também e que, infelizmente, né, vai reforçar aquele sentimento de insegurança, independente do ambiente que você está. E aí eu acho que é natural até que as pessoas, a gente usa uma metáfora lá, com a minha chefe, na verdade, usa essa metáfora, eu vou fazer uso dela, eu pedi a permissão dela para isso, porque
é como se todo mundo começasse a levantar muros para se proteger. Porque se eu estou me sentindo insegura, eu vou tentar me defender de alguma forma. Eu vou tentar me isolar, por mais que isso não seja a melhor estratégia, eu vou tentar voltar para aquele condomínio onde eu me sinto mais segura e então começar a elaborar isso para voltar para o mundo e voltar a construir aqueles vínculos de confiança que eu tinha antes. Então, quando a gente fala de violência, é interessante pensar nisso como esse ecossistema que vai desde o nível do estudante até o nível da política pública, porque isso tem um custo para a sociedade que não fica só no pessoal. Ele é um custo que, quando a gente olha o Atlas da Violência de 2019, eles fizeram uma estimativa, com base no PIB de 2016, esse custo, mas era de mais ou menos 5,9% do nosso PIB naquele momento. Isso equivalia a 373 bilhões de reais. É um custo muito alto e, infelizmente, ele não é só econômico. Ele é um custo que vai acabar ficando no pessoal, no político, no econômico, no social e no psicológico também. Então, quando a gente fala de violência, falando pela educação midiática, falando pelas redes, por quem é responsável, quem está na escola e qual que é a responsabilidade de cada um naquele ambiente, eu acho que é porque tem esse custo que é um pouquinho de cada um de nós também. Então, eu estou adorando o debate aqui, mas eu acho que é realmente um desafio que precisa ser olhado por diversos olhares e de uma forma intersetorial também, para que juntos a gente consiga construir uma solução no longo prazo, né, para ter um mundo que seja mais seguro, mais pacífico para todo mundo, incluindo as nossas crianças, né? Muito obrigada, pessoal. Ai, o papo está ótimo, né? Mas já está quase acabando. E eu queria dar um desafio para vocês agora. Posso? Rodrigo. Rodrigo olhou assim, um desafio? Já um desafio está aqui. Pessoal, eu queria que vocês deixassem um recado final para o pessoal que está assistindo a gente em casa, para a nossa audiência maravilhosa aqui. 30 segundos, Rodrigo, 30 segundos para cada um. O que você falaria para o pessoal? Qual que é a reflexão que você deixa? Olha, todo dia de manhã, quando eu acordo, eu peço assim, Deus, não me deixe virar uma pessoa cínica. Porque quem está no cinismo ou quem está na depressão acha que as coisas não têm solução. De fato, eu acho que é um momento difícil para ser educador, é um momento muito desafiador, é um momento em que a gente precisa, às vezes, ter o papel de psicólogo, de juiz, de professor, né? Até por isso o olhar em rede é importante, para deixar o professor ser professor. Exigir que tenha psicólogo na escola, exigir que a polícia faça a ronda escolar direitinho ali, não dentro da escola, fora da escola para garantir a integridade do território e assim por diante. Mas acreditar também na pedagogia, acreditar nas metodologias de ensino, né, olhar para as metodologias ativas como uma forma de construir junto com alunos, né, com crianças e adolescentes, olhar para as nossas próprias práticas, enfim. Eu acho que é esse sentido de empoderamento. Não vejo a docência como uma missão, eu acho que a docência é um trabalho para profissionais, mas a gente tem esse plus, né? Pode falar inglês aqui? Pode, ele sabe. Esse plus, né? Que é essa tarefa tão importante de partilhar o conhecimento construído pela sociedade ao longo desses milênios, né, que a gente tem. Então, é uma mensagem de otimismo mesmo, para a gente não desistir, seguir em frente, buscar cada vez mais o conhecimento. Acho que é isso. Thank you, Rodrigo. Elânia, sua vez, desafio. 30 segundos. 30 segundos. Vamos lá. Garantia de direitos. É importante focar na garantia de direitos. Toda criança, toda adolescente tem papel ativo, inclusive, né, na sociedade, para pensar, para trazer reflexões. A Mariana falou que as adolescências, as crianças, as pessoas que estão ali no processo de educanda, né, tem esse lugar ativo de propor, de trazer reflexões, de também cumprir um papel de falar sobre o que pensa daquele espaço escolar e do espaço comunitário. Garantia de direito. E aí você pede toda manhã para que não haja, que você não seja uma pessoa cínica. Eu peço toda manhã para que eu não seja uma pessoa adultocêntrica, para que eu não entenda que a pessoa adulta é a detentora de todo o saber, de todas as respostas com relação a crianças e adolescentes, proteção e garantia de direitos. Então, que vocês também consigam viver esse momento de toda manhã olhar para si e dizer, não serei cínica e não serei adultocêntrica. Muito bem, entendi. Agora já virou o desafio do que você vai fazer de manhã quando você acordar, Ana? Ana, O que você vai fazer toda manhã quando você acordar? Difícil, gente.
Mas eu acho que a minha mensagem de toda manhã vai ser: acolhimento é fundamental. Eu acho que isso para todas as esferas da minha vida, mas trazendo isso para cá, pensando desde o estudante, que vai passar, às vezes, por um determinado evento na escola que vai desafiar ele de formas que a gente nem imagina, e que muitos de nós, né, enquanto adolescentes, nunca pensou em passar dessa forma, e nunca pensou que precisaria mobilizar recursos para passar por isso. Eu acho que o acolhimento também é fundamental para todos os outros envolvidos na escola, incluindo a gestão escolar, os educadores, porque eles estão na linha de frente. E eles precisam também sentir que eles estão seguros emocionalmente, psicologicamente, nas relações que eles estabelecem, e eles precisam também ter a segurança de que eles têm recursos para lidar com aquilo. Então, o acolhimento desses profissionais também é essencial, junto com o das crianças, porque quando a gente pensa em violência, às vezes, vai muito para o lado de policiamento, muito para o lado de justiça para a resolução de conflitos. E não é só isso. Eu acho que o grande norte aqui dessa conversa foi: não é só isso. A gente tem que pensar em outras estratégias, a gente tem que pensar nisso em conjunto. Então, fica aqui essa minha mensagem do acolhimento. Thank you, Ana. E você, ó, vou te dar 20 segundos. Ó. Vamos ter que produzir um e-book depois, né? Eu acho que a minha mensagem de manhã é o que eu posso fazer hoje. Porque nós temos uma certa tendência de responsabilizar os outros, né? É a polícia que vai resolver, são os legisladores que vão regular as plataformas, são alguma coisa, a política pública de educação que vai resolver, é a escola que vai resolver. A escola, coitada, acaba sendo responsabilizada por tudo, né? Mas eu acho que essa é uma questão coletiva e todos nós temos o nosso quinhão de responsabilidade. Então, todo dia, quando eu levanto, eu falo que pequena parte dessa construção coletiva eu posso fazer. Enquanto eu estou dando a minha aula sobre a fórmula de Bhaskara, ou sobre o past tense, ou seja lá o que for, como é que eu posso incluir aí uma camada de lidar mais responsavelmente com a informação, de me responsabilizar pelo bem-estar do outro, pela justiça social em todos os nossos ambientes de convivência? Todos nós temos um pedacinho a cumprir e todas as ações, grandes e pequenas, são importantes. Thank you all. Thank you, Rodrigo. Thank you, Elânia. Thank you, Ana. Thank you, Mari. Thank you all for being here with us. Muito obrigada por estarem aqui. And salva de palmas.